O professor de História da África ataca novamente com o Wilker Leão. Vamos ver aí o que ele aprontou dessa vez, tropa. Tem professores que não tem nada a ver politicamente comigo aqui, que eu chamo de mestre, que tenho uma grande admiração, porque foram meus professores. Olha a cara do E tudo Wilker. bem a gente não concordar num monte de coisa e se respeitar academicamente. Só eu que não posso, né? Você não sabe, você não tá aqui pra isso, cara. Você é um sabotador. E ele não tem controle O professor tá no ódio, viu? Ainda continua no ódio contra o Wilker. sobre essa galera dele. Ele solta os cachorros e a galera faz umas loucuras que nem ele pode controlar. A parada é perigosa, a parada Você tá é falando séria. isso com base em nada. Não pode Em nada, eu não faço isso. compactuar com isso. Com tripézinho. Pessoal, boa noite. Filma. Tá me gravando. Olha, botou até o tripézinho ali, o professor com brinco. Esse professor parece com o Jô Soares, né? Parece com o Jô Soares dele. É o seguinte, Oficialmente antes de eu aula. começar, deixa eu perguntar uma coisa. Quem é que não estava aqui na última aula? Vai Tá, começar. então é o seguinte, a nossa monitora aqui. Deve estar chegando, tá? É o seguinte, eu vou pedir depois, hoje vai ser um pouquinho diferente. Geralmente, no começo da aula, Hoje vai ser um pouquinho diferente. Resumindo, vamos falar do Wilker. eu já rodo a chamada, né? Mas hoje, ela nem tá aqui, mas conveniente. Eu vou pedir para vocês esperarem um pouco, vou rodar a chamada, porque eu preciso conversar com vocês sobre o que está acontecendo aqui, toda essa situação absurda, né? E traçar aí quais vão ser as estratégias, como é que a gente vai levar esse curso até o final, certo? Então eu peço para que vocês... A cara do Wilker é impagável, velho. Ele fica com a cara de deboche querendo dar risada. Não tem nem como não rir com esse professor. Segure a onda um pouquinho aí, eu preciso falar essas coisas. Eu vou pedir para não ser interrompido. Olha, E depois que eu terminar de falar, eu posso abrir, tá, a palavra para vocês, quem quiser falar. Mas, por favor, vamos ver se eu consigo terminar esse raciocínio complexo que eu vou tentar começar com vocês aqui, tá? E quando eu digo vocês, vamos deixar bem claro, eu estou falando com os discentes dessa turma, certo? Porque, como vocês sabem, a gente tem uma pessoa matriculada aqui. ué, mas se ele tá matriculado, ele é um discente, não? É a lógica. Que não está aqui para estudar, Eu sou discente daqui também. não Ué, está aqui para estudar, está aqui para sabotar o nosso trabalho. Pensar certo? de Isso aí forma é bastante contrária claro. não significa É isso que eu tô sabotar, falando. professor. É isso que eu tô falando. Tô me certo? defendendo. Então, você vai ter a sua palavra, cara, não tô falando. Tá Então, bom. assim, é isso. É essa atitude que a gente vai ter que levar até o virou uma discussão de adolescente. final da história e vamos falar disso claramente, cara. Porque eu tô cansado da gente ficar fingindo que isso não tá acontecendo, sabe? Eu sei que vai ser um trabalho do caramba, é uma exposição para mim, o que eu não me importo muito, eu não tenho nem vida social, não tenho nem. Então, mas alguém tem que falar sobre isso, a gente tem que encarar isso, essa situação não pode ficar aqui, desse jeito, tá completamente absurdo. Então, para quem não sabe o que está acontecendo, eu vou começar do princípio e aí eu vou traçar essas estratégias, inclusive revelando as coisas que eu já saquei que vão acontecer aqui para ele tentar sabotar a nossa turma, certo? Então tá, vamos começar do princípio. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente tem... O Wilker é um sabotador. E brincando, o professor tá chateado com ele mesmo, viu? Levou pro coração. uma subcelebridade da direita aqui na sala, certo? Que ficou notório, porque, sei lá, levou uns tabefes do segurança do Bolsonaro, né? E aí... Pô, ficou difícil me enquadrar como resolveu- extrema-direita agora, né? É, ficou, porque tem um vídeo do. Pra quem não sabe, tem um vídeo do Will que ele enquadra Bolsonaro, né? E aí o Bolsonaro fica puto com ele aí, tipo, como é que o pessoal da esquerda pode chamar ele de bolsonarista? Se ele questionou o Bolsonaro, né? Chamou ele de tchutchuca do Centrão. Então aí fica meio contraditório ele chamar o Wilker de bolsonarista. E é isso que ele tá querendo dizer aí, mencionar agora. capitalizar em cima dos 15 minutos de fama dele com a ideia brilhante. Tem durado, né? Que é o quê? Tem durado. Se matricular na UNB, certo? Um dos cursos mais de Não, ressaltando que essa estratégia do Wilker foi show de bola. Tipo, ele se matriculou e conseguiu ingressar na faculdade de maneira legal. Totalmente legal. Justamente para filmar as aulas. Isso aí foi uma estratégia show de bola, Wilker. Meus parabéns.
Maior excelência do país, a gente acabou de ganhar 5 de novo aí, né, nota máxima, para, primeiro, né, fazer esse showzinho dele aí, né, e capitalizar em cima disso mesmo, monetizar, porque o cara tá fazendo grana em cima dos nossos vídeos. Nossa, os meus vídeos, minha imagem. Não para, essa é uma das estratégias que eu vou mostrar para você, que ele vai tentar fazer, fazendo comentários, aí depois fala, não, você é um cara respeitoso. Imagina a maior falta de respeito. Olha como o senhor tá agindo. A maior falta de respeito que existe no professor é o quê? Na sala de aula o pessoal ficar falando sem parar. O cara não a aula é sobre mim, o senhor tá fazendo uma aula sobre mim. Ele fica falando para os influenciados dele lá, certo? É completamente absurdo. Uai, professor, aí o senhor me machucou, tá me dizendo que eu sou influenciável? Pô, professor, qual foi? Faça isso não, cara. O que está acontecendo aqui na sala de aula, e eu acho que vocês têm consciência. Então é isso. O cara veio aqui para tocar o terror, e o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente trata Também quero saber. Com essa celebridade aqui nessa sala? Bom, para vocês, quer dizer, que vocês saibam, as coisas não estão passando desapercebidas, tá? Eu já tive reunião, coordenação, chefia, ICH, advogado, tá todo mundo na jogada. Pô, o bicho vai pegar. Agora, vamos ser sinceros também. A justiça é morosa, não é isso? Mesmo quando ela não falha, ela tarda. E essa galera se aproveita disso. Se aproveita desse cara. Porque ele não tá aqui para completar o curso, ele tá aqui para fazer os followers dele o máximo possível, porque a hora dele vai chegar. Vou completar antes do que a maioria. Isso aqui não é uma terra assim, certo? Agora. Aí o Wilker falando isso, ele compra briga com todo mundo da sala, velho. Aí ninguém vai ficar a favor dele, cara. Diz que vai se formar primeiro que todo mundo. É moroso mesmo, o negócio leva um tempo. Vou fazer o quê, né? As coisas estão andando, certo? Vamos ter que ter paciência e lidar com essa situação até a gente chegar nesse ponto aí, que a gente vai poder se livrar desse problema de uma vez por todas, né? Um outro problema que existe é que a educação, de uma maneira geral, e principalmente na universidade pública, ela é pautada na tolerância. E eu acredito nisso, né? E até por isso que eu vim aqui na primeira aula dando o benefício da dúvida, vamos ver, né? O que o cara vai fazer, de repente, né? Mas ele já está tão empoderado que agora ele nem grava mais escondido, né? Eu tive professor falando, não, fica de olho que o cara tava com texto, mas bem na verdade ele tava gravando em segunda. Celular na minha cara. Né? Fingindo que tava com texto e tava gravando. Então o cara veio aqui para fazer essa parada e assim, agora tá empoderado, por quê? Por causa da morosidade, por causa da tolerância, né? E aí agora ele já... Incrível que pareça que nenhum dos alunos questiona o professor, né? Pô, chega a falar, professor, vamos seguir a aula. Deixa o rapaz filmar aí de lado. Eu vim para assistir a aula, tô perdendo meu dia, né? Poderia estar em casa descansando, mas não, vim aqui assistir a aula e o senhor tá pautando sobre o rapaz aí que tá filmando. Eu quero assistir o conteúdo. Ninguém questiona isso. O pessoal fica se divertindo, vendo o professor questionar o Wilker. Sinceramente, não consigo entender isso. A lei do meu lado. É a lei do meu lado. É isso aí, é isso aí. É essa a realidade que a gente vai ter até o final. Ele me ataca, Então, eu não assim, posso me defender. o problema aqui como diria Karl Popper, existe um paradoxo da tolerância, não é isso? A gente não pode ser tolerante. Temos que ser todos tolerantes, menos com os intolerantes, não é isso? Porque a intolerância destrói a tolerância. Então, com a intolerância nós temos que ser intolerantes. Isso é um paradoxo complexo de um dos grandes pensadores do século XX, certo? Com a intolerância, gente, a gente não contemporiza, a gente não negocia, a gente enfrenta, a gente resiste, a gente denuncia. Tem que ser extremista logo, né, professor? E é isso que eu estou fazendo aqui. E eu estou comprando mesmo essa briga, porque isso aqui é um completo absurdo. Mas o senhor pode definir intolerância para me enquadrar nela? Eu estou falando, eu pedi... Você não vai falar nada, Wilk. Então, assim... Você não vai falar nada, Wilk. Como é que a gente vai agir a partir de agora? E eu quero até já revelar algumas das coisas que eu estou falando para vocês. Eu já saquei o que o cara vai fazer muitas vezes. Algumas estratégias bem chinfrim e outras que são realmente para irritar, né? E aí eu vou ter que respirar fundo, tomar uma água de vez em quando, vocês também. Vai ser um ritmo diferente essa aula, né? Ok, primeira coisa que ele faz é isso aí.
insistentemente falar em cima do que eu tô falando. E cara, olha só. Eu não tô vendo isso. Esse já é um problema em qualquer turma. Eu falei isso aqui pro primeiro dia de aula pra vocês, né? Vocês são adultos, vocês assinam a chamada, precisa conversar. Impressionante é ver essa aluna aqui, ela... Todas as vezes que o professor fala alguma coisa sobre o Will, que ela balança a cabeça, tipo, concordando. Conversar com alguém, vai lá fora, conversa. Olha lá, presta atenção lá. Ninguém atenderia o telefone assim aqui. Alô? Tudo bem? Não, eu tô na aula. Ninguém faz isso. Mas o cara fica falando aí com o pessoal que nem tá na sala, nem tá na turma. O senhor tá me atacando, a aula é sobre mim, não é sobre a história da arte. É sobre mim. Então essa é a primeira estratégia dele, é fazer isso aí, é acabar com a minha paciência fazendo esse tipo de coisa. E a minha concentração, porque vocês vão ver, eu tenho meus papéis e tal, mas a minha aula tá na cabeça, então eu preciso puxar as informações na cabeça e tal. E quando tem conversa paralela, não sei se alguém já é professor, já foi professor, você não consegue ouvir. E ainda mais quando o cara fica fazendo uns comentários absurdos, idiotas, assim, sabe? Acredito que eu vi isso. E aí, sabe a consciência falando, e aí confunde, é foda. Eu que tô fazendo show. Então é o seguinte, essa é uma realidade que a gente vai ter que viver, o cara vai fazer isso aí até o final, O senhor tá fazendo isso, é a terceira aula fazendo isso. Não é aula, não é individual. Não é aula. Vocês não estão vendo o que ele tá fazendo, não? Ele transformou na aula sobre mim. Você quer ser um professor, cara, você tem um caminho. Não vou... O cara ainda sai como errado. O professor tá a aula toda falando só dele e do Wilker. Tipo, o pessoal tá incentivando a continuar. Ninguém quer assistir a aula. O objetivo aí, o pessoal não quer assistir a aula. Sendo realista, não tá nem aí. Vou falar Tá não. pouco cifo. Faz um mestrado, faz um doutorado, faz um concurso, faz um probatório, entra aqui e aí você vai ser professor. Mas até lá, o professor Querendo ser sou só eu. aluno mesmo. E é isso que Na verdade, os alunos têm ranço do Wilker, né? Meio que tem uma inveja. Parece inveja. Que ele tá monetizando, que ele tá sendo reconhecido. Acho que me aparenta ser isso também. a gente É tem um que pouco estabelecer de... hiearquia, que ele não aprendeu nem no exército. Né? O transgeneral. Mas vamos lá. Professor que professor se acha general. A outra estratégia que eu saquei para que ele vai fazer, e isso aí que eu tenho que explicar bem para vocês, é o seguinte. Vamos ver. Ele já fez 2 vezes na primeira aula, na aula passada. Né? Ele fez isso 2 vezes. Fez o quê? Que é o seguinte. Essa galera não lê nada. Vocês sabem, né? Sabe nada. Mas tem uma galera... Eu li seu texto. Só que lê é ele. Que lê algumas coisas e organiza essa informação mais polêmica em forma de talking points, que chama, né? Que são Talking frases points. pré-montadas. E eu tô falando isso porque eu tenho um arquivo desse na internet, isso rola direto na internet, lá nos Estados Unidos rola muito. Os caras leem e aí tem história, né, gente? História cheia de polêmica, cheia de problema, né? Os caras pegam essas historinhas, separam um PDFzão, esses vários talking points, e passam para esse pessoal, não informado, não estudado, e aí o cara se torna um ignorante treinado. Você tá entendendo? O cara é completamente O cara é formado, o cara é advogado. Professor é uma piada. ignorante naquilo, mas os terraplanistas adoram fazer isso. Né? Falam um monte de coisa de física que eles não entendem, mas que alguém falou para eles que tem um problema ali. E se você não é treinado num assunto, você fica meio que, né? O cara fala uma coisa e você fica, mano, O cara falou a verdade, né? Eita. Mas o cara tá falando com um camarada que é treinado, professor, com doutorado e tudo mais, e a empáfia dele não Por que consegue medo, então? Qual que é o receio? que é isso, ele não tem capacidade de ficar discutindo nesse nível. Nós todos temos capacidade de discutir, mas não nesse nível. Então o que ele fez na aula passada? Certo. A aula passada eu estava explicando aqui um conceito, explicando vários conceitos, mas a gente chegou no conceito de africano, né? E eu comentei que africano não existe. Esse conceito no singular, principalmente, quem é o africano? De onde é que ele vem? Né? Qual é a cultura, qual é a língua do africano? Esse o africano não existe. Ok, podemos falar de africanos? Já melhorou bastante, né? Africanos. Mas ainda é um termo bastante vazio, né? E eu estava tentando construir esse argumento dizendo o seguinte: de vez em quando a gente escuta alguém falar aí que os africanos escravizaram e venderam os africanos, né? E aí imediatamente o que ele fez lá? A gente está ligando os fatos, blá 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 blá. Tá ligado, galera? Até eu tô rindo com esse professor. Vamos lá. Ele nem deixou eu completar o raciocínio. O que eu queria dizer é: já pensou que absurdo se alguém chegasse pra vocês e falasse? Verdade é que a galera gosta da resenha.
Pelo que eu tô observando é isso. A galera gosta, se divertiram com isso aí. Pois é, eu estava lendo história e os europeus guerrearam com os europeus, e invadiram os europeus e mataram os europeus, e aí conquistaram os europeus. O que essa frase quer dizer? É um fato como o outro. Uma pessoa que não entende nada do assunto, você está Dois entendendo? fatos. Que é o que essa galera faz. Então o que ele quis dizer aqui? Que eu não ia ensinar que os africanos escravizaram outros africanos. O que isso já demonstra que o cara é ruim de pesquisa. Mentira. Porque eu tenho um doutorado justamente sobre isso que eu estava falando para vocês. Mais de 400 páginas que fala sobre a relação entre guerreiros africanos e comerciantes militares portugueses e brasileiros que se juntavam para caçar escravos no interior e vender na costa de Angola. Certo? Agora, mais uma vez, o cara não tem a dimensão. É um terraplanista em cima do Empire State tentando ver a curvatura da Terra, essa coisa. Ele não consegue entender a dimensão das coisas. E é o que eu falei pra vocês, a África é um continente, e a história da África é a história da humanidade inteira. Então, claro que você vai encontrar de tudo. Claro que você vai encontrar um lugar e vocês vão estudar esse lugar, não tá escondido não, cara, tá na matéria. Se ele tivesse lido a bibliografia, ele ia ver isso. Tá aqui, vocês vão estudar o Idá, vocês vão estudar os Ashanti, vocês vão estudar os Imbangala, que são grupos africanos que participaram do comércio de escravos. Mas é o que eu estava falando, em algumas regiões realmente os portugueses não tinham condição de adentrar o território. Então eles chegavam na costa, Cachel, Bissau, Idá, Ajudá, né? Chegavam na costa e compravam escravos dos comerciantes africanos que estavam na costa, certo? Em outros casos, como em Benguela, em Angola, a participação foi direta. Você tinha os caras caçando gente lá no interior e vendendo. O tempo todo ela tá assim. O tempo todo ela tá assim, tipo, concordando. O tempo todo. Que alguns grupos africanos tiveram que entrar no comércio de escravos para se defender do comércio de escravos, segundo a tese deles, né? Os caras tinham que comprar as armas que possibilitariam que eles se defendessem contra os caçadores de... É uma situação muito complicada, são centenas, em alguns casos milhares de anos de história, que não pode ser resumido num talking point, entendeu? Agora, o cara, como ele não entende isso, não se aprofundou naquilo, é só o que eu tô falando, um ignorante treinado para repetir um papagaio, certo? Ele repetiu aquela Só parada ofensas. como se fosse me pegar. Sem saber que ele tá falando com um cara que estuda isso. Era só um exemplo. Né? Mais um exemplo. Aí eu vou dar outro exemplo. Tá gravado. Que essa ainda foi mais radical ainda, foi mais agressivo ainda, né? O cara chega aqui, senta e fala assim, é porque eu sei, ele já sabe de tudo, lógico, né? Eu sei que você não vai falar só dos negros que foram escravos na África, não vai falar dos negros. Eu afirmei isso, tá gravado. Certo? Tá gravado. Ok, vamos lá de novo. Outro talking point. O que isso quer dizer? Que não existiu escravidão branca na África? Existiu sim. Isso está estudado há décadas, certo? Confesso que eu li, sei lá, 2, 3 livros sobre isso, posso até indicar. Tem o Davis com Christian Slaves, African Masters. Tem um cara chamado Jordan, e eu acho que o outro é Walsh, que tem sobre esses escravos brancos britânicos. Assim, ele nem explicou, mais uma vez, ele não tem recorte histórico, ele não sabe qual é o tempo, ele não sabe os autores, não sabe nada. Eu imagino que ele está falando dessa escravidão no norte da África, certo? Que por vezes esses escravos no norte da África eram vendidos por europeus brancos, tá? De Marsella, de Gênova, esses caras vendiam esses escravos brancos no norte da África, inclusive crianças, tem história sobre isso, é brutal mesmo a história. E lógico, eu não estou querendo dizer que isso é irrelevante. Claro que é relevante, toda a história é relevante, certo? Os números também não são irrelevantes, não. Eu não tenho de cabeça aqui, mas eu acho que o Davis mesmo fala alguma coisa entre 500 e 800 mil pessoas vendidas durante todo o período do comércio de escravos. É uma história relevante. Você quer estudar isso? Estou falando, eu te passo uma bibliografia básica e você pata. O cara não quer estudar isso, ele quer vir aqui lacrar. É isso? Ele quer jogar uma ideia de que eu não estou preparado para responder. Imagina a prepotência, a pedância de uma figura dessa. Mas o senhor está afirmando isso com base em nada, não é a minha intenção e meus vídeos não fazem né? isso. Então, o que acontece? Tem isso o cara está achando que está trazendo uma grande novidade para um especialista. É de você querer. Resumindo, fica o professor falando para os alunos, indiretamente para o Wilker, e o Wilker fica falando com a galera que tá assistindo ele nos vídeos.
indiretamente e diretamente pro professor. Fica aí nesse contexto, né? Um ping-pong, um joga para um lado, outro joga para o outro e resumindo, o entretenimento vem pra gente, só conteúdo de qualidade. Tá Tem que chorando, ter, né? chorando Você de graça. tem uma babaquice dessa acontecendo. Então é o seguinte, esse é um exemplo do que ele vai tentar fazer aqui. Pegar esses talking points e jogar para criar polêmica, para poder monetizar em cima disso. Mais uma vez, o cara é ruim de pesquisa, não pesquisou nem quem era o professor dele, assim como quando ele veio aqui caçar os moinhos de vento comunistas que ele está caçando aqui, ele São não se deu fatos. conta. Meus vídeos O têm departamento 30 de história é um dos mais ecléticos do Brasil, tem gente de todos os lugares, com todas as teorias, todas as visões políticas, e a gente convive bem, cara. Tá? Tem professores que não tem nada a ver politicamente comigo aqui, que eu chamo de mestre, que tenho uma grande admiração, porque foram meus professores. E tudo bem a gente não concordar num monte de coisa e se respeitar academicamente. Só eu que não posso, né? Você não respeita, você não sabe, você não tá aqui pra isso, cara. Você é um sabotador. O senhor que começou com essa postura desde o início. Você tá entendendo? Eu tô cansado disso. Tu é um sabotador. O cara é o sabotador da aula do professor, velho. O professor toda hora repete Os isso. colegas daqui ou daí viraram e falaram, não, mas... É só um aluno exercendo seu direito. Pra ver o que acontece. Não, cara, tá crescendo. Ele começou filmando escondido, agora ele tá Escondido, filmando é assim, mentira. daqui a pouco aparece a Sempre galera foi dele público, ameaçar algum visível. professor. Você tá entendendo? Essas coisas escalam. E ele não tem controle sobre essa galera dele. Ele solta os cachorros e a galera faz umas loucuras que nem ele pode controlar. A parada é perigosa, a parada Você tá é falando séria. isso com base A gente em nada. Não pode Em nada, eu não faço isso. compactuar com isso. Vocês estão entendendo? Então eu quero explicar pra vocês essa estratégia que ele tá tendo aí de tumultuar a nossa aula e tudo mais. Pô, o cara tá E quieto, velho. eu simplesmente vou passar por cima dessas coisas, você tá entendendo? Quando ele chegar com uma besteira dessa, Tá se eu vitimizando, lembro. Porque, professor. aliás, isso está no nosso plano de ensino. A discussão aqui é referenciada. As provas de vocês são referenciadas. Eu já falei, eu não quero saber o que vocês acham. Deixa você me pagar uma cerveja pra gente ir no bar e tomar uma. Aí você fala o que você acha, eu falo o que eu acho, aí tá tudo bem, certo? Agora aqui dentro não. Aqui é trabalho, aqui é estudo, aqui é referência. Então, vai ser fácil de certa maneira, porque não vai ler nada, ele não vai Não, vir aqui debater eu li nada. os seus textos de hoje. Então, eu ganhei meu objetivo. Se ele for ler as coisas e vier... Aí, quem Tenho sabe certeza não que eu lerei aprende tudo. eu acredito Sempre no poder leio tudo. transformador da educação. Juro pra vocês. Sacou? Quem Desde que não sabe, seja de cara, direito, consegue né? Tem que ser de aprender alguma esquerda. coisa E sair desse buraco. Porque veja bem, cara. O cara tá com oportunidade de fazer um curso superior numa das melhores universidades da América Latina. De É o meu graça. segundo já. Certo? De graça. Sim, E aí ele já. tá pegando uma torta e jogando na cara, esfregando assim, pra ganhar, pra os malucos lá jogar um pix pra ele, cara. É muito doido, é uma visão de O cara mundo tá Entende muito puto, bem a velho. internet. desse tamanhozinho, cara. E aí O cara gente quer um tem que pix compactuar também, com professor. isso na universidade. Divide Não, com ele aí, obrigado, Will. olha. É Não dá isso, esse cara. direito. Os direitos A monetização. deles não são maiores do que os de vocês, nem dos meus. Nenhum de Então, vocês tá, maiores o que os direito de meus. gravar, e o direito de vocês de terem aula de direito? E o direito de eu, É só eu dar sua- sem ser, sabe, exposto? E o meu direito da livre cátedra? Certo? Então, nós estamos num limbo legal mesmo. Essas coisas vão ser discutidas, não por mim, mas por um grupo de advogados que estão trabalhando nisso, certo? Mas eu quero alertar vocês para essas coisas que ele vai fazer aqui para tumultuar. Você já viu, vai ser isso aí. E Vou lógico, participar da aula. eu não vou entrar nessas discussões, nessas besteiras que ele fala. Confesso que eu me desconcentro cada vez que ele abre a boca. Mas é isso, a gente vai ter que viver com essa situação até. Professor, você vai ter que viver com essa situação, cara. Continue dando conteúdo de qualidade pra gente estar assistindo e se divertindo, porque realmente as suas aulas são ímpar. Só conteúdo de qualidade. É nóis, tropa. Deixa um comentário aí, curte, se inscreve no canal. Tamo junto, abraço.